por que não tem tantos jovens assim velejando? Na realidade, na vela esportiva há muitos jovens velejando, mas na vela de cruzeiro, nem tanto. Uma das barreiras certamente é que comprar um barco de cruzeiro não é fácil. Eu acho que é mais fácil do que a maioria imagina, mas não é um brinquedo e custa mais ou menos entre o preço de um carro e uma casa. E se é difícil para a maioria, mais ainda quando essa maioria está começando a sua vida profissional. De qualquer forma, não é necessário ser dono de um barco para começar a velejar, há várias outras oportunidades. Mas eu acho que não é só isso. O que eu posso dizer, já tendo sido um jovem um dia e sendo um velejador que já mora há 7 anos a bordo, é que se eu soubesse o que era isso quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, eu teria feito outro caminho na vida. Algo que eu nem sonhava na época. E há barcos, sim, mais antigos e menores, que muitos jovens poderiam comprar. Hoje eu vou conversar com uma velejadora que não só tem a experiência de ter morado a bordo por 2 anos, mas também atravessou o Atlântico e tem experiência com várias outras travessias muito legais. Hoje ela trabalha como skipper, pilotando e transportando veleiros, e é uma pessoa que representa muito bem essa nova geração de velejadoras. Eu digo nova geração num sentido amplo, não só pela idade, mas daquelas mulheres que começaram há pouco a velejar. Algumas delas já vivem da vela e em pouco tempo adquiriram uma experiência muito legal. Me diz onde é que você tá agora? Tá em Ubatuba? Agora eu tô em Ubatuba, tô me preparando aí, organizando as coisas, porque embarco sábado, né, vou de avião pra Itália, e lá vou buscar um barco e trazer pro Brasil. Então tô indo a trabalho agora pra uma travessia. E você tá morando no seu barco em Ubatuba? Agora eu tô em terra, mas eu trouxe o Corumí aqui pro Saco da Ribeira. Faz umas 2 semanas, mais ou menos, que eu deixei de morar no barco e vim morar em terra. Então fiz essa transição depois de 2 anos morando a bordo. Vim morar em terra um pouquinho para realinhar a vida, acho que estava precisando. É importante para mim ter uma base, né? Tanto para organizar minhas coisas, deixar as coisas do Corumí também, porque eu tirei tudo, o barco tá pelado, passando pela reforma interna, tá tudo numa casa agora. Mas agora que as coisas estão começando a se alinhar financeiramente, estruturalmente, eu optei por isso. E a ideia é voltar a morar nele ou você vai ficar em terra? Na verdade, esse barco eu tenho em parceria com o Fábio, que é um grande amigo. Finalizando a reforma, ele assume. Pensando nos projetos futuros, nos barcos que eu quero ter, nos meus sonhos, eu acho que faz sentido agora também encerrar esse ciclo com o Corumí. Eu te conheci num curso de mergulho lá com o tio Spinelli. E eu me lembro que na época você era, ou não sei se ainda é, não sei, da área de investimentos. Você veio desse mundo, você é super nova, né, assim, e tal, mas você já tava trabalhando com isso e tal. E aí, de repente, pô, você é skipper de veleiro, morou no veleiro, assim, é um pouco caricato, não é verdade que essas duas coisas não podem andar ao mesmo tempo, elas podem. Eu tenho a impressão, e me corrija se eu estiver errado, que teve assim uma quebra assim de como observar a vida, de objetivos, ou de me explica como é que foi isso? Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Desde os 15 anos de idade eu sempre trabalhei. Minha família é do interior. Eu montei cavalo minha vida toda, era de roça mesmo. Sou caipira, pé vermelho. E na época de escolher a faculdade, eu lembro que oceanografia estava no topo da minha lista de cursos. Aí eu falei, nossa, vou ter que morar no mar, não quero. Aí acabei desistindo. E aí eu fui fazer administração, que eu pensei, não, porque eu vou virar empreendedora. E acabou que fiz administração e no meu 2º semestre de faculdade eu comecei a estagiar no mercado de bancos, né? E aí logo na sequência eu fui para uma empresa de análises de investimento, até que veio a pandemia, né? Acho que a pandemia foi divisora para muita gente, isso é fato. Eu fiquei enclausurada em São Paulo, então eu tinha medo de visitar meus pais e passar alguma doença para eles. Eu começava a trabalhar às vezes 4 horas da manhã, porque tinha insônia, e isso com 24 anos, assim, tendo crise, medo, início de burnout, diagnosticado por profissional e tudo mais. E aí um amigo que tem casa na praia, aqui em Ubatuba, falou, Théo, vem pra cá, porque a gente vai surfar, e aí a gente consegue aproveitar alguma coisa, pelo menos você não fica tão mal. Falei, não, se eu for, eu vou com o propósito de aprender a surfar. Desde então, eu não parei mais. Não parei até que eu comecei a perceber, tipo, não, São Paulo não é pra mim, mercado financeiro, eu gosto muito do que eu faço, mas eu comecei a entender que, cara, não existe só aquilo, sabe? Até que o Fábio, que é esse amigo do Corumí, virou pra mim e falou, Théo, por que você não vai velejar? Isso é muito tua cara.
Como assim velejar, Fábio? Isso não é pra mim, é inacessível. Imagina, minha família nunca, ninguém da minha família nunca pisou num veleiro, nada a ver. Ele, não, vai que vai ser legal, você vai gostar. Faz um curso com esse, tem que conhecer esse senhor aqui, ó, Tio Spinelli, ele é bacana. Que legal. Caiu curso. com o tio, né? Que sorte, que bacana. Aí eu fui fazer o curso com o Tio Spinelli, isso 2021, eu acho. 2021, fevereiro de 2021. Eu pisei no Soneca, eu falei, é isso. Já quero aprender, tio, já quero ir pra África, como é que faz? E aí o tio super também, a gente já se deu super bem, assim, foi um encontro, assim, de uma amizade muito interessante até, né? Porque é uma diferença de gerações aí absurda, mas assim, o tio é meu melhor amigo hoje, a pessoa mais especial que eu tenho hoje fora a família. Aconteceu isso, né? Que eu fiz os cursos com o tio, só que beleza, não tenho barco, como é que eu vou praticar? E aí eu comecei a correr regata. E aí comecei a correr regata no barco de terceiros, até que teve uma Santos Rio que eu corri, consegui um apoio financeiro do dono do barco, daí eu falei, nossa, mas ele tá me pagando pra tá aqui, fazendo uma coisa que eu quero por diversão, e eu nem sou tão boa assim, sabe? E ele tá me remunerando, arcando com os meus custos. E quando chegou na véspera da travessia, eu fui pedir um período não remunerado para poder fazer a travessia, né? Ainda trabalhava de home office no mercado financeiro, só que eles já estavam sentindo também que eu tava muito desconexa, e aí, vamos finalizar, Teodora? E eu, putz, vamos, né? Ok, e é isso. Mas eu finalizei com frio na barriga porque, tô indo pra uma travessia que eu não sei de quantos dias vou voltar desempregada, né? Nunca na minha vida eu fiquei desempregada, nunca. Que momento de transição, assim, né? Tipo, absurdo, né? O que me ajudou muito é que, assim, fui pra travessia com o tio, mas eu tinha feito uma reserva, tinha uma micro reserva dos anos que eu trabalho, né? Então, assim, sempre fui muito de guardar dinheiro. E aí eu pensei, bom, eu me organizo e começo a ver um emprego novo, e enquanto isso não acontece, eu me mantenho um pouquinho com essa reserva. Muita gente fala assim, e é verdade, tipo, dá pra trabalhar do barco quando você mora num veleiro, dá, né, assim, mas frequentemente você não quer mais, você quer fazer outra coisa. Eu falo que, assim, é uma frase que eu já ouvi de outros velejadores também, mas que a travessia, ela atravessa a gente. E a verdade é que a vela se torna um meio, mas o processo que acontece ali é revolucionário, é muito interno, sabe? E às vezes tem gente que fala assim, mas não é a maioria que... Não é a maioria que vai fazer isso. Mas muita gente, mais do que no passado, tá largando uma carreira, não é que deixou de trabalhar, muito pelo contrário, Sim. Você trabalha mais. Mas as pessoas às vezes colocam, tipo, dinheiro como objetivo final, assim, sabe? Tipo, Exato. O objetivo da vida é ganhar dinheiro. Não, o dinheiro é uma coisa pra você fazer outras. As pessoas têm escolhido uma carreira diferente com esse novo raciocínio, assim. Concordo total. Mas assim, eu sei que eu cheguei da travessia e as oportunidades começaram a aparecer de forma muito orgânica. E foi quando eu entendi e virou a chavinha que, assim, existem outras formas de ganhar dinheiro, sabe? E talvez eu não ganhe muito ou mesmo o que eu ganhava antes, agora. Ou talvez até lá na frente, daqui 10 anos trabalhando nessa área, talvez eu não ganhe muito. Mas tudo que eu tô vivendo, sabe? As pessoas que eu tô me conectando... Acho que hoje eu trabalho com a felicidade das pessoas, que nem sempre é feliz, né? Você sabe disso, que barco não é só flores, não dá pra romantizar. E também não dá pra romantizar a parada de, vou largar tudo e viver disso. Não, assim, eu tinha essa pequena reserva que me permitia fazer essa transição, mas que eu acho que também, assim, é necessário pra fazer uma mudança tão drástica, porque o mar não é brincadeira. A Teodora faz parte de uma série de velejadores com muita garra e que tem mais experiências na vela do que muitos velejadores que se consideram experientes. Eu conheci mulheres assim em vários pontos do Brasil, mas ali em Ubatuba, onde ela começou a ter um grupo bem forte. Essa história que velejar é brincadeira de meninos, a gente já passou dessa fase, né? Não é que a gente não tinha exemplos incríveis na vela, e há vários, não vou citar aqui porque senão eu vou ser injusto com muita gente, porque são vários exemplos, mas eu tenho a impressão de que a vela hoje é um pouquinho mais feminina, e isso é uma coisa maravilhosa. Poxa, assim, é normal as pessoas se interessarem na vela mais tarde. Claro que também, tipo, é mais difícil comprar um veleiro
mais cedo, né? Assim, senão na vida não acumulou tanta coisa, sei lá, né? Pô, você super cedo curtiu isso. Me conta como é isso e como para as outras pessoas que, sei lá, colegas da faculdade, coisas assim, que estão na mesma geração que você e vê isso, o que eles acham, hein? No geral, todos meus amigos gostam muito, admiram muito, mas eu tenho as minhas amigas de colégio, de escola, que são um pouco mais pragmáticas. Então, uma é advogada, a outra é fisioterapeuta, biologia, tipo, todo mundo segue uma carreira, assim, acadêmica muito fortalecida ali, né? Esses dias eu contando de uma situação de barco, o que aconteceu. E aí elas viraram, você tá ligada que você tá quase com 30 anos de idade, né? Você não tá se preocupando em ter uma família, você não tá se preocupando em comprar uma casa, você precisa crescer. Aí eu, gente, parou, sabe? Que mundo vocês estão vivendo? Porque é isso, pra mim, assim, é outra visão, né? E aí eu fui falar com a minha mãe, porque a minha mãe é minha maior incentivadora. Aí eu fui falar, mãe, o que você acha? Dela, aproveita, a vida tá passando, o tempo tá passando, aproveita enquanto você pode, assim. Eu não sei, assim, claro que há profissões que talvez em determinados momentos da história são mais garantidas, nenhuma mas assim, tipo, tem mais chance de você ter uma vida ok ou não, é óbvio, né? Mas, cara, essas profissões, assim, meio muito confirmadas e tradicionalmente, assim, que são boas profissões, né? Mas advogado, médico, assim, não é uma chavinha que você vira, assim, ó, 100% pra um lado e 0% pro outro. Conheço muita gente na náutica que tá se fazendo a sua vida e vivendo bem e às vezes, Total. tipo, não ganhando tanto dinheiro, mas gastando menos do que, tipo, às vezes tem uma carreira dessas, por exemplo, ser diretor de filme publicitário, você ganha dinheiro, mas gasta pra caramba também. Concordo. Eu falo que quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu comprava um sapato por mês, um sapato de salto por mês, e nem era porque eu gostava, era porque eu precisava estar arrumada daquele jeito. Mas hoje eu tô com a mesma Havaiana há anos, a Havaiana tá aqui quase se desfazendo, eu não compro um sapato, eu não sei o que é comprar um sapato. Eu fui pôr um tênis esses dias e o tênis apertou meu pé, porque eu ando tanto descalço e de chinelo que eu acho que o meu pé até alargou um pouquinho, sabe? Eu acho muito engraçado que um grupo que tem em seu storytelling, na sua visão de si mesmo, a imagem que prima pela eficiência, pela razão, ter o costume de usar roupas tão ineficientes, especialmente no calor do Brasil. Será que alguém parou para calcular o gasto em ar-condicionado e também a quantidade de dinheiro que os funcionários precisam ganhar para comprar roupas? Mas qualquer outro grupo da sociedade tem os seus rituais e não tem nada de especial ou errado nisso, mas me parece deixar meio óbvio que há por baixo de um verniz de extrema racionalidade um simbolismo enorme, mais do que quem trabalha no meio talvez gostasse de assumir. Um terno não é muito diferente nesse sentido de um colar de um indígena ou algo assim. Se bobear, até menos funcional. Tá, e se você falar assim, é porque inspira confiança, exatamente isso que eu tô falando. É algo exatamente simbólico, abstrato e nada objetivo. Tá tudo bem. Porque quando eu falei pra ele que eu tava largando uma carreira sólida, uma carreira próspera, para mudar para algo completamente incerto, me tornar autônoma, um trabalho que exige esforço físico, ele foi completamente contra, porque ele tem uma história de vida que vem muito disso. Ele muito novo, quase com a minha idade também, ele tinha uma carreira muito promissora numa empresa multinacional e ele largou tudo para empreender e quebrou muito a cara, né? Então, isso acho que ficou marcado na vida dele. E ele ficou sem se falar por alguns meses aí. E aí, do nada, num dia X eu recebo um áudio de 3 minutos dele. Aí eu, nossa, o que aconteceu, né? Meu pai me mandando áudio, ele não tava falando comigo. E o áudio, ele falando, minha filha, estava refletindo aqui, desculpas ter sido contra, se na verdade eu te criei para ser livre e agora eu tô aqui querendo te cortar as asas, não faz sentido. Realmente acredito que você tá certíssima, porque hoje eu tô aqui com 60 anos e tô doente, não tô podendo desfrutar. Então não adiantou nada eu ficar trabalhando e ralando todo esse tempo, me decepcionando com pessoas que não estão nem aí pra chegar agora e eu não poder desfrutar simplesmente porque eu tô doente. E o tempo eu não vou conseguir comprar, o tempo eu não vou conseguir voltar. E você tá aproveitando o tempo. Além de tudo, você tá vivendo e aproveitando. Se talvez deixasse pra viver isso no futuro, você não viveria. Então aproveita e eu tô aqui e vou te apoiar. Ter essa validação, essa chancela dele foi especial. Qual a dificuldade de ser uma jovem mulher, sabe? No meio de tanta gente mais velha, e geralmente homens,
de ter conseguido essa confiança que você tem hoje? Tem que investir inicialmente, não dá. Assim como outras profissões, você tem que buscar fazer travessias com pessoas que podem assinar lá que, beleza, você cumpriu essa tarefa, pessoas que, assim, validem. No meu caso, eu tive o tio. Quando eu comecei como mulher, foi muito interessante. Uma das minhas primeiras clientes foi uma mulher, a Carla, que comprou um barco e começou a velejar com 60 anos de idade. Tipo, ela começou a vela a 60 anos de idade. Me serviu muito de incentivo. Acho que por ter tido essa experiência com o tio, eu tive um pouco mais de facilidade para conseguir o respeito inicial aqui da comunidade de Ubatuba. Então os marinheiros começaram a me enxergar de outra forma porque eles entendem o que eu passei, eles entendem o que é participar dessa jornada, eles conhecem o tio também. Eu pensava que ser mulher seria um problema, até que uma pessoa que você conhece, na verdade, que é o Otton, da Flipboat, a gente conversando, ele falou: Theo, você sabia que tem uma grande vantagem de você ser mulher? Pra gente que é pai de família, tem esposa, é muito bom ter uma mulher a bordo. Eles se sentem muito mais confortáveis de as esposas poderem curtir de biquíni, poderem conversar. As mulheres olham e se espelham em você também. E eu gosto muito de passar a seriedade, assim, até às vezes eu tento maneirar porque a navegação, pra mim, eu sou muito Caxias. Num final de semana, que não é uma travessia, a gente pode relaxar um pouquinho, não precisa ser tão Caxias como numa expedição, numa travessia mais séria, num dia de tempo ruim. Se você navegar no fim de semana, que você vai trazer alguém que nunca velejou pra fazer um churrasco e mergulhar, igual você veleja numa regata, meu, você vai enlouquecer todo mundo. Você vai enlouquecer todo mundo. Saco. É. E eu enlouqueci algumas pessoas, porque eu ficava muito assim, e aquela responsa, né? Porque você tá no comando do barco, qualquer coisa que acontece ali, a pessoa quebra um dedo, cara, é sua responsabilidade. Então eu sempre levei isso muito a sério. Acho que levar isso a sério foi onde fez com que os meus clientes me respeitassem, mesmo eu sendo nova e mesmo sendo mulher, né? Porque tem um paradoxo que às vezes as pessoas se dão mal de não entender isso. É até quase um mantra que eu falei várias vezes, eu tento nem repetir tanto, porque eu já falei tanto aqui no... A gente tem uma liberdade muito grande no veleiro. Mas quanto mais liberdade você tem, em geral, essa liberdade ela cobra uma responsabilidade enorme, né? Que você tem que fazer por conta própria. É maravilhoso, mas também te exige de você, né, pensar mais à frente, assim. As melhores experiências da vida vão ter riscos, essa é a verdade. Isso seja no barco ou fora dele. Você ir fazer uma trilha, você ir numa cachoeira, tem risco. Você ir aprender a surfar, tem risco, é perigoso. O que você quer fazer, sabe? E ter uma vida completamente sem risco é um risco absurdo, é quase certo que você vai ter uma vida muito chata. Pode ser que no final lá, cara, você tenha vivido muito pouco e, né? Total. Então, tipo assim, ó... você morar num apartamento, ter um emprego CLT ali, é tipo é botar o dinheiro no CDB, é botar a felicidade no CDB. Já tá ali com imposto de renda, né, acho que nem paga, né? Não sei. Acho que nem o CDB. Hoje eu penso que parece uma poupança. Aí, você viver dando a volta ao mundo loucamente, aí, comprar a ação da Nvidia, da Tesla, Não, é loucura. É ação, é cripto, NFT, é tudo. Tem muito a ganhar, mas também tem que tomar cuidado. Também tem muito a perder, então é administrar riscos. O desconforto, pra quem não conhece nada e tá ouvindo a gente, é óbvio, mas o que se ganha? Eu acho que é a sensação de estar vivendo mesmo, a sensação de pertencimento ao planeta. Tipo, hoje eu me sinto pertencente ao planeta Terra, sabe? Eu me sinto pertencente ao mar e todo dia desbloqueio uma habilidade que eu nem sabia que eu era capaz, sabe? Eu acho que isso pra mim é muito importante. Quando você vai morar a bordo, o barco te transforma num adulto funcional, porque você tem que saber de tudo. Você tem que aprender gestão de risco e acho que até por isso eu me senti tão confortável também de começar essa carreira. Aprendi a trabalhar com fibra, com madeira, fazer elétrica, eu nunca tinha trocado um chuveiro na minha casa. Aprender a olhar a previsão, fazer meteorologia pra mim é uma coisa muito incrível, muito especial. Você aprender a observar o tempo, sabe? Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório, às vezes chovia, fazia sol, tinha dado arco-íris e eu nem tinha visto. Tava caindo o maior pé d'água lá fora, eu nem tinha visto. E a hora que eu ia embora, eu falava, nossa, choveu? Você se sentir pertencente à natureza, sabe? Você se sentir pertencente ao universo e livre. Não é uma situação tipo, eu faço o que eu quero e
que der na telha. Não, mas é de capacidade. De tipo, é possível. Qual foram as travessias mais legais ou momentos que você lembra? Você tem muita foto de mergulho incrível, você tem muita coisa assim, momentos que parecem ter sido muito legais pra você e que no teu Instagram inspiram, com certeza, outras pessoas a querer experimentar isso, né? Não sei se tão intensamente quanto você, alguns sim. Eu gosto muito de compartilhar essas imagens e essas fotos justamente por isso, sabe? Eu acho que as pessoas não precisam viver tão intensamente, mas eu gostaria que pelo menos uma vez na vida pudessem enxergar aquilo com os próprios olhos, sabe? Não precisa ser todo dia igual eu tenho feito, não precisa mudar a vida toda. Uma vez na vida possa ver, porque, gente, é muito lindo. O mar é muito lindo. Mas a minha travessia mais especial de todas, sem dúvida, foi de Paraty para Ubatuba, aqui no quintal de casa, trazendo Corumí depois da reforma do casco dele. É muito doido porque a gente pensa, a travessia mais importante. Você imagina uma volta ao mundo, uma ida aos polos, algo assim. Mas, na verdade, a minha travessia mais importante, mais especial, foi uma travessia de poucas milhas aqui no quintal de casa. Assim, me fez chorar, não tem como não pensar nisso e não chorar, então foi especial. Essa, com certeza, sem dúvidas, a travessia mais importante da minha vida. Cada um olha para uma coisa e de um jeito diferente, com uma lente diferente, que é baseada em tudo que já passou, que carregou, né? Essa viagem do Corumí, né? Tem toda uma história da dificuldade que você passou, de coisa assim, e que deram um filtro ali que para outra pessoa que não viveu aquilo teria sido travessia legal ou não, mas pra você foi tudo, sabe? Assim, foi um momento único, sabe? Então eu acho que também uma das vantagens de ter uma vida assim é porque a gente consegue dar valor a coisas que para outros seriam corriqueiras, a gente consegue viver muito melhor com elas. Você teve um momento que foi bem difícil, né? Que foi a razão, talvez, dessa travessia ter sido muito legal. E quer me contar sobre ela? Como é que foi? Acho que, pra quem não sabe, eu morava a bordo do Corumí, que é um Fast 310, e sempre fiquei em Ubatuba, e aí fui passar uma temporada em Paraty, e aí lá comecei a trabalhar bastante, e aí fui ficando, e peguei, assim, sempre fiquei na âncora ali, e aí teve um período que eu consegui um trabalho um pouquinho melhor, e aí consegui ir crescendo nele, e aí nesse trabalho eles me forneciam uma estadia na Marina. Foi onde eu optei a deixar o barco num pier pela primeira vez. Chegou uma tempestade, pegou todo mundo de surpresa mesmo, muitos barcos aquele dia foram avariados. E eu tava a bordo, porque quando eu vi a nuvem chegando, eu falei, vou lá pro barco, esperar essa nuvem passar. E aí eu fui pro Corumí, foi quando veio a tempestade, veio a nuvem e tudo aconteceu. Eu tentei salvar o barco de todas as formas, mas aconteceu que ele estourou lá na proa, ele se soltou e a gente ficou batendo, né, contra o pier até que abriu um buraco bem grande no casco, né, na parte da popa. A gente acabou afundando. A gente afundou, 3 metros, eu quase afundei junto com o barco, porque eu tentando salvar as coisas, né, desci para tentar salvar o que eu podia. Teve uma hora que assim, me enrosquei, fui tentar subir a escada de volta, não conseguia. E aí, de repente, eu pulei no pier. A hora que eu consegui sair, pulei no pier. A hora que eu pulei no pier, fez meio que uma bolha de ar e o barco foi com tudo, assim. E aí eu olhei e fiquei, cara, foi segundos. Assim, foi segundos. Então, foi minha casa, minhas coisas pessoais, roupa, escova de dente, tava tudo nele. Meu trabalho, porque eu saía com o Corumí, fazia passeio, dava aula de vela. Então, perder, você vê a sua casa indo pro fundo, é bastante chocante, assim. Quando aconteceu tudo, a comunidade náutica, assim, me abraçou de uma forma que eu não esperava, assim. Pessoas que eu conhecia e pessoas que que até hoje eu nunca conheci, que eu nunca vi, que talvez nunca vou ver. Acho que, sem dúvida, se eu conseguir levantar aquele barco foi porque eu tive pessoas por trás fortalecendo. O Luiz, que é gerente da Marina do Engenho, e ele é todo sério, né? Ele é todo, assim, polido, com todo mundo, assim, duro. E aí ele chegou e falou, tá chorando por quê? Aí eu olhei assim. Aí ele, vamos, vai, levanta. Daí eu olhei, assim, chorando, aos prantos dele. Aí eu, vamos aonde? Tirar esse barco da água. Daí eu, Luiz, eu preciso ver como eu vou fazer, não tem dinheiro dele. Eu tô te pedindo dinheiro. Aí veio o tio Spinelli também movimentando
grupos e grupos. A Fernanda do Veleiro Talismã, tive uma visita sua que pra mim foi assim, divisora de águas ali, porque a gente tinha uma vaquinha rolando e cara, depois daquilo, poucos minutos ali da sua conversa comigo, mudou, assim, a vaquinha dobrou, sabe? Então muitas coisas aconteceram por causa dessas pessoas, de todo mundo, sabe? Todo mundo. Minha vontade é de poder um dia receber cada um a bordo e velejar com cada um a bordo e poder dar um abraço em cada um. Sabe, eu recebi muito mais ajuda na vida do que eu consegui dar, né? Assim, mas sempre quando eu ajudo alguém e aí me perguntam, poxa, como eu posso retribuir? Eu falo assim, cara, passa pra frente. Tipo, eu acho que o mundo é melhor assim. Eu te ajudei, você ajuda o próximo e assim a gente fecha o círculo. Sem dúvidas também, voltar a trabalhar me ajudou a recuperar essa confiança. Meu primeiro cliente pós-naufrágio foi um cotista da Flipboat. Eu nunca vou esquecer. Tipo, eu entrei a bordo e eu tava muito tensa ainda. E, a galera super confiando e super me abraçando mesmo, sabe? Me acolhendo. Então, ter pessoas na nossa vida que acreditam e que estão com a gente é fundamental para qualquer coisa. A rede de apoio é tudo. Como você diria que a vida, os 2 anos que você morou a bordo, essas travessias todas, mudaram você? Eu acho que, na verdade, vir pro mar não me mudou. Vir pro mar me resgatou, porque, como eu disse no começo, eu era de sítio, eu montava a cavalo, eu sempre tive uma conexão muito forte com a natureza. Eu fui criada aqui, assim, no meio das galinhas, eu tinha uma vaca de estimação. Então, assim, quando eu fui para São Paulo, né, estudar, fazer uma faculdade. Eu fui só para São Paulo também porque eu ganhei uma bolsa universitária e aí deu tudo. Eu falei, não, vai ser isso e vou ganhar muito dinheiro e vou voltar a ter meus cavalos. Foi essencial ter ido para São Paulo, estudar. Não tô querendo dizer que, não falo mal do mercado de capitais, porque eu gosto até hoje, adoro. Mas eu sinto que quando eu fui para lá, eu perdi minha essência. Então eu deixei de ser aquela pessoa simples, eu deixei de ser aquela pessoa que olhava para a natureza, que olhava para a árvore e analisava, tipo, como é que tá a flor, como é que não tá. E aí quando eu venho pro mar, eu sinto um resgate. Então é um resgate muito de quem eu sou, de quem eu gosto de ser. Uma liberdade de expressão mesmo, de poder ser quem eu sou mesmo, ir atrás do que eu acredito. Acho que no final, Adriana, meu convite mesmo é para que as pessoas conheçam, sabe? Eu acho que ninguém precisa viver a vida que a gente leva, ninguém precisa radicalizar, mas conhece pelo menos, sabe? Eu tenho amigos que são super velejadores, mas que gostam de velejar na Guarapiranga. E para eles aquilo atende, sabe? Mas eles conheceram, eles tiveram essa oportunidade. Então, hoje o meu convite é para que as pessoas ao menos conheçam, sabe? Porque eu não imaginava que eu amava barcos como eu amo, sabe? Eu não imaginava que eu me sentiria tão à vontade mergulhando fundo, fazendo uma sessão de apneia, como eu gosto, como eu amo e como eu tenho essa habilidade. Eu não sabia que eu era capaz disso. Poder experienciar é o mais importante. Às vezes, a gente procura as coisas certas nos lugares errados. Será que a busca pela liberdade financeira, que um dia talvez você alcançará, ou não vai te tirar várias outras liberdades e sonhos que eram possíveis e você deixou passar? E depois que você finalmente alcançar esse pote no final do arco-íris, se é que vai, quanto tempo vai aproveitar essa liberdade tão específica? Muitas vezes a gente procura força no maior, no mais potente, quando, na verdade, a verdadeira força está em outro lugar. Não na musculatura, mas na garra, na capacidade de levar um tombo e seguir em frente, mesmo com a dor, mesmo com os joelhos ralados e a cara suja de poeira, ou água salgada, suor e choro. Outras vezes, a gente acha que agora sim achou a liberdade, mas era só independência. Liberdade é outra coisa. Cuidado, porque muitas vezes eu procurei inteligência, achei, mas eu acabei quebrando a cara, porque na verdade o que faltava era sabedoria. Fico muito feliz que você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do episódio. A gente se vê no próximo domingo às 10 da manhã, ou então no grupo do Telegram se você for um apoiador. E se você não for ainda, pense com carinho em deixar qualquer coisa lá no Apoia-se, nesse link que aparece aqui na descrição. Ajuda demais a gente fazer o que faz aqui, tá bom? Até mais!